Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal onde ver é aprender. Não escondas as mãos fazem parte da mensagem, daquilo que queres transmitir, por isso devem fazer parte dos desenhos ou das pinturas. Qual é a medida elementar das mãos? É a face, a nossa face sem o cabelo. Quer dizer, no meu caso, um bocadinho menos, porque como não tenho cabelo, esta é a minha altura da cabeça. A mão vai ocupar até onde supostamente eu teria o cabelo. E a partir daqui é muito simples. Vamos fazer um quadrado para a parte mais fixa da mão, as costas da mão e a palma da mão, e outro quadrado para os dedos, depois ajustamos um bocadinho. Hoje vamos falar da terceira parte, o polegar. Viram então qual é o comprimento da mão? Vimos como é fácil definir dois blocos, dois quadrados para a parte mais fixa da palma da mão e das costas da mão e para os dedos. E agora vamos estudar um pouco os ossos. Ou seja, não é necessário saber anatomia para desenhar corretamente a mão, mas é importante conhecer esta estrutura básica dos ossos para definir qual é que é o tipo de movimentação dos nossos dedos. Os dedos da frente, que hoje não vamos tratar, vai ser no próximo tutorial, e partindo da base do pulso, temos uma nova estrutura de ossos que definem a movimentação, a capacidade de movimentação do polegar. E é isso que vamos ver hoje. O nosso polegar tem este ossinho aqui ao lado, já um bocadinho fora, não é? E depois, aqui a meio, tem outro nozinho, antes de chegar aqui, tem o outro nozinho, e depois, não é um nozinho, mas se nós fecharmos aqui os três níveis, não é? Deste tamanho dos ossinhos da mão, vamos pôr aqui só este como exemplo. Nós vamos ter aqui a nossa terceira a ponta do dedo, não é? Porque o osso é este, não é? Mas pronto, vamos simular aqui um nozinho. E temos aqui o nosso polegar antes deste nosso. Pronto, e é isto que nós vamos ter aqui em consideração quando fizermos os nossos desenhos. Então, para vos mostrar esta lógica, o que eu vou fazer é aqui dar um bocadinho de tridimensionalidade a estas duas estruturas. E vou ignorar, não faço mais, posso ajustar aqui para o ponto mais elevado, que é este, mas não precisamos, não é isso que estamos a fazer. Pronto, agora, a questão é, quando chegamos aqui e pomos um bocadinho mais altura, não é? Para dar aqui a ideia do pulso, e depois encolhemos por aqui. Portanto, eu vou traçar aqui esta linha de ajuda, que é o meio, e depois o nosso osso, este eixo, passa aqui e chega aqui ao meio. E posso criar aqui um triângulo, posso ter aqui um triângulo de referência para me orientar nesta primeira fase, que é este primeiro espaço que vem desde aqui da palma da mão até aqui este osso. Não é? Este é pouco móvel, portanto ele está aqui sempre a este nível, ou então até a mobilidade é mais para baixo para cima do que para a direita e para a esquerda. Okay? Vamos então construir aqui este triângulozinho com a tal mobilidade pequenina. Okay? E depois, se nós estivermos a ver aqui em tridimensionalidade, quando chegamos aqui temos aqui uma parte que junta aqui e que dá-nos aqui uma parte deste lado do osso. Se continuarmos, não é, com a nossa referência, agora mais pequenino para este aqui, e depois então mais pequenino lá da frente, podemos ter aqui esta mesma lógica, não é? Aproveitando aqui estes ossinhos que vão estar aqui, para criar a nossa mão. Agora, o que é que falta aqui? Qual é que é o truque? O truque é, a meio desta linha, do triângulo que une este osso a um ponto imaginário aqui, nós vamos unir,
sabemos que estas peles, né, estas peles, vão sair daqui e vão chegar aqui a um ponto do meio, para depois juntar aqui e dar a forma do polegar que pretendemos. Ok? Vou até pôr aqui mais carregado, ou seja, esta é a parte de baixo, o tal truque até aqui a meio vem este, depois então junta aqui a estrutura do polegar, depois então teríamos aqui o pulso, certo? Depois não estamos a tratar de dedos, mas para termos aqui a noção dos dedos. E esta eu até posso estar aqui um bocado de sombra neste lado. A ver? Ou seja, temos esta linha que nos ajuda a definir, porque este depois o osso, né? A bola estão aqui, vão definir aqui estes pontos de junção do polegar. Não é? Portanto, a partir daqui nós conseguimos construir a mão também, se o polegar, por exemplo, for mais para baixo, como vamos ver, que é o outro movimento, o movimento mais longo do polegar, não é este. Portanto, podemos considerar que quando a mão está sempre assim, ou seja, basicamente não juntamos assim, não estamos assim a pressionar, não é? A mão numa posição normal tem este triângulo mais ou menos este lado igual a este. Se não tiver, é porque ele foi para baixo, não é? Ele é mais para baixo que ele se mexe, esta posição do osso. Vamos fazer isso agora. Okay? Vamos manter aqui a tal, dar aqui um toquezinho para parecer uma mão, porque depois com aquilo que eu estou a ensinar neste tutorial, mesmo sem ter em conta que depois vamos ver os dedos, nós já conseguimos fazer esquematicamente mãos para pôr em pessoas, em bonecos, o que for, nós já conseguimos. Portanto, basta isto que vimos com a estrutura básica dos dois quadrados e agora com esta análise um bocadinho mais detalhada do polegar. Ou seja, vamos marcar este ponto, só que agora, em vez de ele continuar, não é? Em vez de ele continuar para aqui para a frente, ele baixa e, portanto, aqui nesta tridimensionalidade ele vem para aqui, assim. Ok? E, portanto, quando nós juntarmos aqui o nosso fim porque isto não muda, não é? Quando nós juntarmos aqui o fim, já sabemos onde é que este triângulo vai acabar. Agora, neste mesmo meio ponto, nós já podemos juntar aqui ao tal princípio dos dedos ou o fim da palma da mão e juntamos aqui. A partir daqui, o segundo segmento do dedo também não é muito flexível, ou seja, este ângulo não será nunca muito forte, não é? Portanto, aqui era assim, ele baixou e basicamente o ângulo vai se manter ou até esticar, não é? Portanto, quase direito. Portanto, vamos manter aqui para tal segundo o ângulo, porque ele não vai mudar. Agora, o outro é que pode, o terceiro segmento e o último é que pode ser um bocadinho mais variável e, portanto, vamos considerá-lo aqui. É? Depois, com o tal ponto, vamos então unir, não é? Unir dar aqui corpo ao resto do polegar, não é? Ou seja, vamos construir sabendo que ele vai se unir aqui, claro, depois vem aqui debaixo a outra parte, depois já vou sombrear, e vamos ter aqui, neste caso, uma zona do polegar, e depois também sempre aqui, sempre para dar aqui a ideia do pulso, não é? E agora vou preencher também com um lápis mais grosso, para terem a ideia do que temos aqui como a mão, não é? Também temos aqui estes coisinhos e tal, e aqui também, se for a parte lateral
e neste caso a parte lateral aqui e aqui deste lado. Ou seja, e praticamente aqui também não podemos pôr aqui a unha, será assim pouco visível, ok? E ok? Pronto, este é aquilo que eu vos queria dizer sobre polegares, não precisamos mais do que isto. Agora, há outras posições de polegares. Aquela que eu vos vou mostrar aqui agora é como é que funciona quando vemos a mão de lado. Não vemos muito a palma da mão, as pessoas estão encostadas, têm as mãos ao longo do corpo e têm assim, mas às vezes temos as mãos a apontar e vou mostrar também como é que funciona essa vista. Temos aqui o nosso comprimento da mão, temos aqui onde entra o pulso e depois aqui a meio onde começam os dedos, ok? O que acontece é que o nosso polegar, não é? Como vos disse, está aqui um triângulozinho. Nós podemos considerar este triângulozinho assim, ou seja, ele desce até cá abaixo e tal, e no fundo ou se mantém aqui ou vai cá para baixo. É a mesma história, ou seja, nós vamos juntar aqui a esta parte para ter aqui uma estruturazinha e depois o resto do polegar é a mesma história, ou seja, medimos até aqui, medimos aqui até ao princípio deste terço e depois temos o nosso polegar aqui desenhado. Depois, claro, damos aquelas formas, não é? Depois nós com esta estrutura, e depende da posição do nosso polegar, é que vamos saber olhar para o polegar e definir então o desenho, não é? Mas vocês veem, e mais vezes vou pôr aqui a preto, não é? Que ok, e depois aqui esta ligação aqui a meio, e depois aqui também sombreado. Pronto, depois os dedos podem mexer, estes dedos, não é? Mas já veremos e depois então aqui o resto do pulso. Nós também podemos fazer a mesma figura, não é? Comprimento. Se quiserem, até quando fazerem este aqui para ser mais realista, subam este bocadinho e deixam aqui este metade como se tivesse assim a mão inclinada, não é? Para dar aqui um bocado mais realismo. E então, se o polegar baixa, não é? Se o polegar baixa, o que acontece, como vos mostrei há bocadinho, é que o nosso osso vem mais para aqui e podemos continuar, não é? E vos disse, este é pouco vexo, este vem para aqui, este vem para aqui e depois temos aqui o outro, ou seja, temos que manter estas distâncias, não é? E portanto, quando chegamos aqui e juntamos esta coisa, tal linha, como vimos em 3 dimensões, aqui a meio vamos outra vez fazer a mesma história. Juntar aqui, para depois dar, aqui já vemos mais a parte de baixo, não é? Para depois juntar aqui o polegar, a parte do polegar, que é esta, não é? E esta, assim. Ok? E depois então aqui temos aqui sempre a parte. Neste caso ele está assim e a unha a estar aqui assim, para vocês verem, certo? Depois estes 3 assim. Ok? Também, mais uma vez, só para vos ter aqui a ideia do pulso, não é? E como é que nós construímos esta zona aqui. Okay. Com a mão assim. Portanto, se quiser dar aqui uma sombrinha para vocês verem a questão das 3 dimensões, ela vai para aqui, tem aqui os nós, não é? Tem aqui os nós. Este nó mal se nota, tem este aqui e depois temos aqui também nós por aqui. Depois temos aqui também uma zona que junta aqui. Estão a ver? Eu consigo fazer a minha mão conforme entender. Agora, mais coisas importantes no polegar, posições que são muito fáceis de fazer. Podemos inverter, não é? Podemos inverter aqui a caixinha,
ter aqui um chão imaginário, aqui também, e depois vamos criar aqui tal tridimensionalidade e no caso vamos colocar aqui o nosso polegar, não é? com aqui para baixo, não é? Triângulo, juntar aqui este e depois então o nosso polegar. Portanto, o triângulo neste caso é aqui, juntar aqui e depois vem aqui para baixo e vem aqui na outra secção. E neste caso aqui a unha também está aqui basicamente. Juntamos aqui sempre em cima, depois a parte de baixo também está unida. Ajustamos aqui, já estou a fazer com o lápis mais. E temos aqui a nossa mão. E temos aqui os nossos 3. E depois juntamos aqui sempre. Dá aqui sempre mais um toque aqui quando liga aqui ao pronto, depois teríamos sempre aqui também os nossos e depois aqui os nossos dedos que já lá vamos. Estivemos a trabalhar o polegar, há muitas posições interessantes, por exemplo aquele desenho da Capela Sistina de Miguel Ângelo com base nesta estrutura, mas isso tem mais a ver com os dedos e vamos tratar na próxima lição. Portanto, há as notificações para saberem quando é que sai. Hoje vou-vos mostrar um desenho muito simples, mostrando a mão da palma, mostrando a palma da mão e evidenciando então também como é que o polegar funciona nesta forma de apresentação da mão. A estrutura é a mesma, temos um triângulo que sai do centro da mão, no entanto, não se esqueçam, estas proporções que eu vos dou são referências, podemos olhar para a mão, neste caso ser um triângulo mais baixo, mais acima, dependendo da gordura da nossa pele e da forma como até temos o dedo dobrado, não é? Se tivermos o dedo mais junto à nossa pele, o triângulo vai ser um bocadinho para baixo. Neste caso, esta zona aqui, depois vai-me servir para completar aqui a nossa mão. Isto é o polegar visto do outro lado, não é? E depois então tenho aqui as veias, etc. E tenho aqui os 4 dedos, vamos dividi-los aqui. Tenho aqui os 4 dedos com os 4 espaços aqui. Certo? Okay. E há de ser este maior aqui. E depois temos aqui as nossas... Vamos fazer aqui um M. As nossas veias. E depois então também, e esta é um bocadinho mais redonda, o nosso pulso. Ok, está basicamente tudo definido sobre o polegar. Na parte 2 veremos os dedos e ficamos depois completamente preparados para fazer mão em qualquer posição. E pronto, está terminado o tutorial sobre as mãos, sobre o polegar. No próximo vídeo falarei sobre dedos. Por isso, ativa o sininho para ficar a saber quando é que vais ter disponível esse novo vídeo. E, se quiser saber algo mais interessante sobre um tema relacionado com este, recomendo que vejas este tutorial. E outra coisa importante, as subscrições, os likes, os comentários são o alimento deste canal. É aquilo que permite fazer tutoriais úteis, práticos e, espero, divertidos. Por isso, subscreve, não te custa nada. Espero que se continuem a divertir com os vossos desenhos e, sobretudo, sejam muito felizes. Obrigado.